Não era amor, era cilada. A gente tá dando risada, mas o assunto é sério. Diferente da historinha da música, engraçadinha, bonitinha. Tem muita relação, minha gente, que vira uma cilada de verdade. B.O. daqueles. Seja namoro, seja amizade, seja relação familiar, de trabalho, né? Quantas vezes, pare pra pensar aí, quantas vezes você já se sentiu em dúvida sobre o que você estava vendo, sentindo, ouvindo? Quantas vezes você sentiu que a sua autoestima ficou abalada dentro de um relacionamento? Quantas vezes você já se sentiu pra baixo numa relação? Ixi, Maria, aí tem pano pra manga esse assunto, viu? É uma verdadeira cilada. Eu sou Nath Leone. Eu sou Marília Castro e se por acaso você já passou por alguma cilada na sua vida, vem aqui e fala que passa, porque se não passar também a gente continua falando. A gente fala de novo, a gente vai falando até passar, meu amor, porque o objetivo da gente aqui é esse. Simbora, Nath, que tema maravilhoso esse de hoje, hein? Eu gosto desse assunto e, inclusive, eu gostaria, né, de uma forma muito generosa, dizer que a gente pode falar de assuntos aqui que soem como gatilhos para algumas pessoas. Então, se você não se sente confortável em falar de relações abusivas, de assédio, né, de relacionamentos violentos, agressivos, tóxicos, eu oriento a você não assistir esse episódio. Mas... Claro que a gente vai falar de uma forma mais leve, né? A gente não tá aqui pra dar... Como a gente fala desde o começo, a gente não tem compromisso com nada. Com nada nem com ninguém. Com a verdade, nem com ninguém. Mas a gente vai falar das nossas experiências, do que a gente ouviu, do que as pessoas trouxeram. Esse tema especificamente foi um tema que apareceu muito na nossa caixinha. Verdade, foi. Né? Quando a gente abriu a caixinha perguntando que temas vocês queriam ver aqui no Fala Que Passa. E esse tema é um tema recorrente. Então muita gente fala de relacionamento tóxico, fala de não sei o quê. Chegou a hora. Esse lado é agora. E a gente tem mania de achar que a relação tóxica é apenas a relação de afeto, né? Entre um homem e mulher, ou duas mulheres, ou dois homens, enfim. Uma relação amorosa. E na verdade não, né? No episódio anterior a gente falou muito sobre a influência das nossas convivências na infância, de como essas relações moldam, né, nossa forma como a gente lida com o nosso corpo e com a gente de uma maneira geral. E as relações acabam trazendo esses desafios também, né? Porque infelizmente eu vi muito nesse período que eu fiquei afastada, muitos casos de violência, muitos casos de agressão contra a mulher, e invariavelmente quando você vai ver os comentários, e isso aí tem assunto até para um outro episódio, é muito comum que as pessoas questionam, mas o que essa mulher estava fazendo com uma pessoa como essa? Essa mulher não enxergou que o cara era assim? Poxa, mas... Não, gente. Não enxergou. Não enxergou. E eu acho que às vezes, assim como você estava falando, né, são muitos graus, né? Eu acho que nem sempre a gente enxerga. A gente pode viver relações abusivas, é porque a gente não quer dar esse nome, né? De que a gente tá sofrendo um abuso. Uma vez eu falei isso no trabalho. Um lugar que eu trabalhava, um cliente fez uma teia mesmo, assim, criou uma questão com uma das pessoas que trabalhava comigo e eu cheguei pra nossa chefe na época e falei, olha, você tem que dar esse nome, o que ela tá sofrendo é abuso. Ai, mas é muito pesado essa palavra, é muito pesado. Mas a gente precisa aprender a dar esse nome, é abuso. É abuso moral, é abuso em várias instâncias, no nosso trabalho, é aquele amigo que faz você... Sabe, porque eu acho que o grau, o que define, né? Todo mundo hoje em dia fala de que relacionamento tóxico, todo relacionamento é tóxico em alguma instância, é verdade. Né? Em algum momento a gente descarrega nossas mágoas, a gente faz o outro sofrer e tal. Mas eu acho que o que difere, né? O que a gente... Do que é natural, do que é normal, do que é uma situação. Eu briguei hoje, a gente teve uma discussão, porque a gente discutiu de alguma... Tá tentando melhorar, tá tentando chegar em algum lugar. Mas eu não desejo te apequenar. Eu não desejo fazer com que você se sinta menor. Eu não causo ansiedade em você. Porque a gente passa muito por isso, né, velho? Eu fico vendo assim... às vezes você tá lá num trabalho e seu chefe é um cara que não elogia, que só te bota defeito, é um cara que te coloca pra baixo, que diz que você não é um bom profissional, que sem aquela empresa você não seria nada, sabe? E que ao mesmo tempo tem uma coisa do bate e assopra, porque quando você diz que vai sair, aí a pessoa te coloca lá em cima e você aceita aquela migalha, né? A gente às vezes fica esperando nas relações amorosas a mesma coisa.
A gente tá ali, tá sofrendo, tá doendo, tá sendo jogado de lado, mas aí vem um dia que a pessoa pega e leva a gente pra passear. E aquele dia é tão maravilhoso que a gente se apega naquele dia como se aquilo fosse a cereja do bolo e esquece todo o resto. Então, na nossa cabeça, a gente não tá vivendo uma relação abusiva. É ficar com uma pessoa que vive uma relação abusiva, como a gente vê na televisão, é pra bater, é pra matar, é pra... Não é o meu marido que me leva pra passear uma vez a cada 365 dias. E nos outros 364 tá lá, dizendo que eu não sou uma boa mãe. A gente vive, né? Relações abusivas até das nossos familiares mesmo. Como a gente falou na semana passada, é uma relação abusiva uma pessoa ficar dizendo pra você que você tá sempre feio, que você é gordo, Que ninguém vai lhe que querer. ninguém vai lhe querer. É uma forma de abuso, né? São relações que são pesadas. É claro que uma criança não tem como sair de um lugar desse. A gente precisa, nesse caso, dos pais e tal, que estejam atentos. E a gente fala muito sobre isso, porque o bullying também hoje é um assunto muito em voga. A gente fala muito sobre isso, que é um tipo de relação extremamente tóxica, que às vezes, né, vem de outra pessoa e que aquilo frustra a gente, maltrata a gente de uma forma que causa marcas. Tudo que deixa marcas, eu acho que é uma coisa que a gente pode cuidar, né? E tem uma coisa, assim, que é interessante. Esse assunto me chamou muito a atenção e quando você propôs, assim, a gente falar sobre ele, eu me dei conta de que eu tenho ouvido muitos relatos sobre, né? Uhum. Sobre relações tóxicas. Aí a gente fica pensando, poxa, mas será que de repente todo mundo passou a ser tóxico? Ou as pessoas que sofrem determinadas violências aprenderam a identificar? Eu arrisco dizer, né, que as pessoas aprenderam a identificar. Tem uma escritora, Bell Hooks, Uhum. que é uma escritora maravilhosa, que ela tem um livro que eu sou fã, eu já li agora pela segunda vez, que é tudo sobre o amor. E uma pena não ter trazido, porque Fui eu eu que poderia... dei, viu? Exatamente, ela me deu de presente de aniversário. E é um livro, assim, que eu acho que todas as pessoas deveriam ler, porque ela fala sobre o amor em todas as esferas da nossa vida. Uhum. É porque a gente acaba achando que o amor está apenas na esfera romântica. E o amor é a força mais importante do universo. É a Sim. força mais transformadora do universo. E, dentre tantas coisas que tem no livro que me chamaram muita atenção, tem uma que me pega, assim, porque me faz resgatar coisas de infância, relações afetivas, relações de trabalho, que ela fala assim, que em uma relação onde a posse, a opressão e a necessidade de diminuir, Uhum. né, o amor não pode prosperar. Perfeito. Né? Uma relação onde é necessário que um dos dois se sinta superior e para isso ele precise oprimir, diminuir, ofender, não tem como o amor prosperar. Então essa relação é qualquer coisa menos amor. Só que por que é que a gente tem tanta dificuldade de identificar isso quando a gente tá adulto e a gente se relaciona com as outras pessoas? Muitas vezes é a referência que a gente tem de infância. Eu não tô aqui dizendo que todas as pessoas tiveram a mesma trajetória na infância, de relações familiares tóxicas, não é isso. Uhum. Mas Bell Hooks fala muito sobre isso no livro também, né? Como é que você ensina uma criança que quem ama bate? Um exemplo que ela dá, né? Uma criança que apanha muito dos pais. E ao mesmo tempo ela ouve dos pais, eu te amo, eu faço tudo pelo seu bem. Né? O que eu faço é para o seu bem. Ela entende que aquilo é amor. Ela entende que aquilo é amor. Uhum. E aí eu tô trazendo esse ponto porque assim, não tô justificando as agressões da vida adulta, nem estou dizendo que a gente precise ter esse grau de entendimento, mas o ponto de ruptura existe justamente quando a gente toma consciência disso. Né, de que é algo que é um padrão que a gente aprende na infância e que o agressor também replica, porque também foi a referência que ele teve. Claro, gente, que existem casos e casos. Claro, né? Não tô aqui querendo passar, sabe, passar a mão na cabeça de ninguém, não é isso não. Eu tô trazendo esse ponto porque esse é um conceito de Bell Hooks que me chama muito a atenção. Sim. Né? Nas relações onde a opressão precisa existir, onde a superioridade se faça presente entre um e outro, o amor não tem como prosperar. Então, por isso que a gente acaba se apegando a migalhas, como você falou. E eu acho que vai para além do amor, né? Você fala isso e eu me remeto muito às relações profissionais, né? Um chefe que exerce a liderança dele pelo grito, é aquela pessoa que é temida, que era um modelo muito antigo, né? De gestão e liderança, e que ainda hoje existe muito, é uma pessoa extremamente tóxica.
nessa relação a gente não tá falando de amor, a gente tá falando de respeito ao trabalho do outro, a quem a outra pessoa é, o indivíduo, né? E, claro, hoje em dia existem outras linhas, a gente, né, na parentalidade é a mesma coisa. Antigamente a gente batia, né, os nossos pais batiam, os professores, tinha palmatória na escola. Era uma forma que a gente tinha de educar, era através da opressão, do medo. Eu gero medo em você e você me obedece, né? Era assim que funcionava. Hoje em dia não, a gente entende que isso cria muito mais traumas do que traz benefícios. Então a gente fala de neurociência, a gente fala de parentalidade com amor, com respeito, né? A gente vem para uma outra forma de educar, que é inclusive ouvindo e dando espaço para a criança. Quantas vezes a gente, criança, e tenho certeza que não foi porque sua mãe não gosta de você, nem a minha mãe não gosta de mim, fez engolir o choro. Que violência, se você imaginar hoje, é você mandar uma criança engolir o choro, né? Verdade. Ou qualquer pessoa que tá ali, que tá se doendo por alguma coisa, você olha para ela e diz, reprima. Ao mesmo tempo que quando chega na idade adulta, a gente quer que essas pessoas sejam funcionais. Que elas saibam e tenham maturidade e inteligência emocional de lidar com o que elas sentem. Como? Se elas foram ensinadas a engolir o choro. E eu tô falando de coisas simples. Claro, existem pessoas, nós todos, né? Não adianta a gente dizer que não, todos nós, em algum momento, temos atitudes tóxicas, se a gente for parar pra pensar. Ah, todo mundo é tóxico? Não. Mas temos atitudes opressoras, às vezes a gente perde a paciência, às vezes a gente diz a coisa de uma forma que a gente não queria, às vezes a gente larga lá engola o choro. Nem sempre é porque a gente é ruim ou porque a gente estava querendo mal. Mas a gente hoje também tem muito mais acesso a ferramentas, a literatura de coisas diferentes, a referências diferentes. Então não existe mais essa desculpa, né? Ah, eu vivi assim, eu cresci assim, eu fui criado assim, eu aprendi que é assim, eu não vou mudar. Mano, tá aí. Você tem milhões de referências que podem te ajudar a mudar, para além da sua experiência vivida. Claro que a sua experiência vivida conta, mas você pode escolher fazer diferente. Se isso é uma coisa que te machucou, né? Uma coisa que eu fiquei pensando muito agora fazendo a vaquinha, mais uma vez trazendo a vaquinha aqui no episódio, que era uma coisa que minha mãe falava muito pra mim, e que eu nunca tinha percebido o quanto aquilo me deixava triste, né? Mas ela falava muito assim, eu tenho que cortar suas asas. Seus irmãos, eu preciso empurrar pra fora do ninho. Você, eu tenho que cortar as asas. Você é muito. E a vaquinha, ela dizia exatamente isso, eu vou conquistar as minhas asas. E eu me percebo nesse momento tentando conquistar as minhas asas, porque foi uma coisa que eu aprendi pequena, que eu não podia ter. Entende? Porque eu era demais. Mas são coisas assim, sua mãe é super tóxica? Não. Ela teve uma coisa que ela aprendeu, de alguma forma, replicou comigo, e que hoje, por exemplo, eu poderia replicar com meu filho, mas que eu já li e já entendi que não é legal, e que eu posso fazer de forma diferente. Então, eu tento criar o meu filho de uma forma que ele possa expressar os sentimentos desde pequenininho. Ele diz, é engraçado, porque ele inclusive fala assim, mãe, eu tô muito frustrado. Acho maravilhoso que ele dá nome às coisas, sabe? Aos sentimentos dele, ele consegue dizer, eu tô entediado, eu tô frustrado, eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo assado. A terapeuta dele se acabava de ir, porque ele realmente já chegou falando sobre isso. A gente estimulava muito, diga o que é que você tá sentindo. Pô, eu entendo que você tá sentindo assim. Eu entendo que você tá com raiva, eu entendo que você quer quebrar tudo. Mas a gente vai conversar aqui pra gente entender como é que a gente vai seguir daqui pra frente. Eu não tô invalidando o que você tá sentindo. A gente entende que hoje esse é o caminho. Mas a gente ainda se permite. E olha só, eu, a pessoa que tô falando com você sobre esse assunto, com essa maturidade, te dizendo que eu entendi. Há muito pouco tempo, passei por uma relação extremamente abusiva. De assédio moral muito feio no meu trabalho. Que não é mais o meu trabalho, graças a Deus. Eu consegui sair. Porque eu percebi, depois de 1 ano. Então, assim, não foi uma coisa que, nossa, sabe? Fui vivendo aquilo. E eu não percebia. E eu não percebia. E eu não percebia. O quanto eu era minada, o quanto a minha autoestima era colocada à prova, o quanto me fazia parecer que eu não era uma boa profissional no que eu fazia. Sabe? O quanto aquilo foi me deixando triste, murcha, sem brilho. Até que em algum momento eu parei e disse, não, gente, essa não sou eu. Não é isso que eu quero, eu não preciso estar passando por isso. E graças a Deus não precisava mesmo, né? Não era o caso, no meu caso, que a gente vê, infelizmente, muitas mulheres passando de precisar estar em relações abusivas porque não tem como sair financeiramente, né? Não tem como sair de uma relação de casa porque não tem como se sustentar o filho, não pode sair do emprego que é super maltratado porque precisa daquele salário. Graças a Deus eu fui muito privilegiada, mas o que eu quero dizer é que
Até a gente que é esclarecido. Que se você parar pra pensar, ler sobre o assunto, né? Busca se informar, passa sem perceber. Então eu quero lhe perguntar, assim, porque eu concordo com o fato de que a gente passa sem perceber, porque eu também tenho várias histórias, né? Uhum. Nessa linha, assim. Tanto de trabalho quanto de relações amorosas. Você acha que a paixão cega? Eu acho que sim. E eu vou Eu não tô usar... falando, desculpe lhe interromper, mas eu não tô falando só da paixão Era isso que eu ia dizer. de namoro, não. A Perfeito. paixão por Acho. aquele lugar, por aquele Acho. profissional, por aquele espaço, por aquela atividade que você Perfeito. desempenha. Era isso que eu ia dizer. A gente pode falar da paixão pelo trabalho, a gente pode falar da paixão, a admiração que a gente tem pelas pessoas, né? Porque ainda tem isso. Às vezes a gente projeta o que a gente quer na pessoa. A gente admira tanto aquela pessoa que a gente acha que aquela pessoa vai ser massa. E no fundo aquela pessoa é uma merda e você faz assim, velho, não é possível, podia ser tão melhor, sabe? Mas até você chegar nesse podia ser tão melhor, você fica ali tentando dar justificativas, né? Porque perceba, se eu gosto muito de você, se eu me apaixonei por você, e eu tô achando você linda e maravilhosa e eu quero ficar com você, Ai, também toda te vez amo. que eu percebo um defeito em você, eu vou criar uma justificativa mental pra isso. Vou dizer, não, ela deve estar estressada. Ela me tratou assim hoje porque o dia não foi bom no trabalho. Mas você acha que é porque no caso das violências psicológicas, elas não deixam marcas visíveis? Porque assim, é bem mais fácil quando há uma agressão física. Estou fazendo uma comparação aqui, porque a gente tende realmente a relativizar uma violência psicológica. Sim. Porque não existe um sinal físico de que aquilo existiu. Sim. Então, assim, é mais fácil quando você fala, olha, me bateu aqui, Mais ou menos. puxou meu braço. Eu acho que a satisfação para a sociedade é mais fácil. É horrível você dizer isso, né? Porque a satisfação para a sociedade é mais fácil porque é tangível. Você tá vendo que a pessoa me bateu, me deu um tiro, me deu um murro. Você tá vendo se tiver filmado, né? Porque até se não tiver, você... A palavra da mulher ainda é colocada em questão. E não só da mulher, da pessoa que foi agredida, né? Porque eu acho que o agressor, ele se vale disso. Um presidente de uma empresa que agride um funcionário baixo, ele se vale disso. Da minha palavra é mais forte do que a sua. Não quer dizer A não ser que alguém tenha filmado, né? A não ser que alguém tenha filmado, a não ser que você tenha testemunha, a não ser porque é muito difícil, imagine. Eu dizer aqui que, mesmo sendo um homem e tal, que eu sofri um assédio moral do meu chefe. Se isso não tiver muito comprovado, muito assim, gravou, alguém viu, isso aconteceu mais de uma vez e outras pessoas teve testemunhas, é muito ainda novo esse assunto, né? Da gente estar tratando. Então, eu acho que sim, nesse sentido, do mostrar para o mundo. Mas eu acho que a violência moral ou silenciosa, ela é tão mais violenta, talvez, do que um murro. Às vezes você diga, vai, me dê um tapa que passa. Parou de arder aqui, passou. Às vezes, as marcas psicológicas, tanto que, né, temos uma geração, a nossa geração, qual é a nossa geração, menino? Ah, não inventa não. Não vai fazer Não pergunta sei, né? agora não. Se é Y, se é Z, se é Qual é a nossa K. geração, Igor? A nossa geração, que eu não faço ideia de qual seja, as millennials, Acho que a gente é millennial. Essa geração é a geração das doenças mentais, da doença da cabeça. É porque a gente ainda tem muito preconceito de falar que doença mental, que eu tô num tratamento. Tem mesmo. Tô falando dos meus amigos, das pessoas que eu convivo no dia a dia. Não pode dizer que foi do psiquiatra. Porque quem toma remédio é maluco. Coisa da época da nossa avó. Meu amor, se atualize, viu? Pelo amor de Deus. 90% das pessoas que você conhece tá se tratando de alguma forma. Inclusive, eu gostaria de fazer aqui uma moção de repúdio. Eu uso medicação para aprender a lidar, para ter que lidar com gente que não toma. Que tem que tomar, mas não toma. Vamos começar a dividir o pagamento dessa medicação, que é uma medicação cara. Exatamente. Tá? Pois Era isso, era esse então adendo que eu queria fazer. Se a gente parar pra pensar, e as pessoas escondem, eu tô falando mais uma vez por experiência própria. A gente não pode dizer que toma porque vai achar que você é maluco, porque vai achar que... Gente, vá fazer seu tratamento. Se é remédio que tem que tomar, porque nem todo mundo é caso de remédio. Tem gente que com terapia resolve, maravilha, faça sua terapia. Tem gente que com esporte consegue se equilibrar. Busque saber o que é você. O que é importante é que a gente fique ligado, assim, porque o abuso, a cilada, ela dá sinais, né? Dá. E vou fazer o papel do advogado do diabo aqui. Uhum. E quando a pessoa identifica, né, reconhece os sinais e tem medo de colocar limites por medo de ficar só. Mais uma vez,
a gente aprende na sociedade que a gente veio a este mundo para casar, para constituir família. E aí eu vou falar dos homens e das mulheres. A gente foi preparada para casar com os homens, para ser a dona de casa, pererê, mas eles também foram preparados para ser pais. Eu conheço pessoas que casaram, tiveram filhos sem a menor vontade de casar e ter filho. Porque se diz na sociedade que um homem de bem tem uma família. Mesmo que ele fora esteja fazendo outras coisas. Mas tem um monte de gente que não queria casar, que não queria ter filho, que não gosta de criança. Mas que cumpre esse papel porque a gente é ensinado a viver em pares. Quem não é casado é o quê? Rechaçado. É a tia solteirona, é a tia velha, a mulher divorciada, é não sei quem. A gente aprendeu, enquanto sociedade, que a gente precisa viver em pares. Precisamos uns dos outros? Precisamos, com certeza. Somos bichos, animais de bando, né? A gente tem que viver em sociedade, em bando, ter amigos, ter pessoas frequentando a casa, tal, famílias. A gente gosta desse momento de família. É do ser humano ser animal de bando, né? Massa. Mas isso não quer dizer que a gente precisa ser casado. Inclusive, é uma grande bobagem, né? Dizer que, a gente nasceu sozinho, vai ver isso. Não, meu amor, você nasceu de alguém. Com né? alguém colado, inclusive, com cordão umbilical. Né? Alguém cuidou de você, te alimentou, nutriu você, te educou, você foi educado em uma família, né? Qualquer que tenha sido ela, você viveu e vive em bando. Essa maluquice de você é só. Não, você não é. E é a nossa sociedade, né? Eu entendo que existem pessoas mais sozinhas do que outras, tem situações de abandono, e zilhões de coisas que acontecem, mas, no geral, somos uma espécie que vive em bando. Mas não necessariamente amoroso. É mais uma construção da sociedade. A gente aprendeu que a gente não tem sucesso. Olha que maluquice. Se a gente não tiver um par romântico. Sabe por quê? Todas as novelas que a gente assiste terminam com pares românticos. Todos os filmes da Disney, Frozen vem na linha pra quebrar quando diz que o amor da vida, o beijo do amor da vida não é o romântico, é o da irmã. Porque até então, a gente aprendeu que o importante era o amor romântico. É a gente ter alguém. A gente diz, amiga, todos nós em alguma instância, eu quero ficar velhinho com alguém tomando conta de mim. Porque tem que ser alguém, porque tem que ser um marido, porque não pode ser um filho, porque não pode ser uma amiga. Ou até um par amoroso, mas que não necessariamente precisa cumprir esse padrão, né? Do casei e vivi feliz pra sempre. Mas é isso, eu acho que a gente fica nessa neura de ficar sozinho por isso. Acho que muito do nosso medo de ficar só, que você perguntou, vem desse lugar, dessa construção, de que a gente é invalidado se a gente tá sozinho. Se a gente tá sozinho, a gente é um páreo na sociedade. Você já parou pra olhar? A gente tá à margem. A gente não pode sair nos encontros com as amigas, porque todo mundo é casado e a gente tá sozinha. Sabe? Aí a gente vira realmente perde as amizades em alguns casos, né? Porque todas as minhas amigas são casadas, mas agora que você não é mais casada, você não pode andar com a gente. Loucura. Sabe assim? Gente, pelo amor de Deus. Então, a gente acha que esse medo vem desse lugar, de que você precisa, a gente é ensinado que a gente precisa. Eu acho que é um longo processo de autoconhecimento, né? De terapia, de você conseguir identificar o que te faz feliz e você perceber que que estar sozinho não necessariamente é solidão, é tristeza, né? Perfeito. Eu digo assim, é possível, né? É a solitude, exatamente. É possível você fazer várias coisas legais estando só. Uhum. Assistir um filme que você gosta. Eu sou uma pessoa que gosto de ter alguém. Eu gosto. Eu gosto, adoro namorar, adoro me apaixonar, menina, é uma perturbação e feio. Mas, e eu acho que o ego saudável, né? Quando você olha pra você assim e percebe, você já compreende determinados padrões tóxicos, violentos, agressivos, e você tem consciência de que não é isso que você quer, você consegue identificar. O seu ego saudável lhe permite não mais tolerar. Então, assim, ao menor sinal, você já cria ali. Mas assim, como a gente falou, né? A paixão cega. Quando você tá apaixonado, você não enxerga nenhum defeito. Você idealiza, né? Para além, você quer estar com a pessoa. Para além de tudo. Então, a gente fica buscando qualquer atenção, qualquer grau de migalha. A gente se emociona, a gente tem friozinho na barriga. Só que você já parou pra pensar que se você fica frustrado que a pessoa não lhe procura 5 dias infeliz porque procura um, tá é uma coisa errada aí, sabe? Às vezes é uma pessoa que você gosta muito, que você ama a pessoa mesmo, do fundo do seu coração, mas aquela pessoa não lhe faz bem. Eu tenho algumas frases aqui que são comumente ditas em algumas relações, que a gente chama de red flags, né? As bandeiras vermelhas que a gente
pode identificar em relações tóxicas e abusivas. A gente não está aqui para dar diagnóstico para ninguém, até porque só quem pode fazer isso é um médico psiquiatra. Mas o que eu tenho visto muito, tenho ouvido muitas histórias, as pessoas acabam dizendo assim, eu namorei com um narcisista. Né? Agora tem nome para todo mundo. Tem nome para todo mundo tem diagnóstico para tudo. Mas existem alguns padrões de comportamento em relações amorosas que se repetem, né? E como eu falei, quando você toma consciência, você começa a identificar. Existem algumas falas que são muito comuns. E aí, eu queria ler aqui, né? Coisas do tipo, por que você é tão dramática? Eu estava apenas brincando. Isso. Eu já ouvi isso de uma amiga. Ela fez um comentário extremamente maldoso sobre a minha aparência e na hora eu retruquei, assim. E fui bem grosseira, sabe? Devolvi o constrangimento. E ela parou, nossa, eu tava só brincando. Não brinque assim porque eu não gosto. Aí gerou aquele mal-estar e no instante você vira isso, inclusive, a vilã. Isso, inclusive, é uma das ferramentas mais utilizadas, né, pelos abusadores. É essa coisa de você falar e depois dizer, não, era só uma brincadeira. Você levou a sério demais, pra que esse drama? Quer ver outra coisa que tem muito parecido com isso e que as pessoas falam muito? Nossa, você é muito estressada. Pra que esse chilique? Não faz a louca, você tá ficando louca. Exato. Inclusive, você é desequilibrada, precisa de ajuda, você é louca. Ninguém vai te querer, ninguém vai querer ficar do seu lado, só eu mesmo. Você está vendo coisas, eu não falei isso, você ouviu errado. Inclusive, esse você está vendo coisas e eu não falei isso, você ouviu errado. Eu acho que eu falei aqui no episódio, no segundo, no terceiro episódio. Eu estive em uma relação em que a pessoa, todas as vezes que percebia que estava perdendo o controle da argumentação, dizia isso. Eu não falei isso. E eu tinha absoluta certeza do que a pessoa tinha dito. Não, eu não disse isso, deve ser coisa de sua cabeça. Você ouviu errado. Ou então, não, eu não fiz isso. Como assim, gente? Eu não fiz isso. E esse é um mecanismo, né, de fazer com que a pessoa passe a duvidar da própria capacidade de perceber o mundo à sua volta. Perfeito, porque ela gera controle sobre você. E o conflito que a vítima, né, que a pessoa tem com a própria mente, de começar a se questionar, meu Deus, será que eu tô ficando louca? Pronto. É isso que muitas vezes a pessoa abusadora quer. É que você duvide o tempo inteiro. Perfeito. E é aí que ele consegue controlar você. É aí que ele consegue ter esse domínio sobre você. E é por isso que muitas vezes, gente, a gente começou falando sobre isso. É muito cruel. E eu quero reforçar isso aqui, porque muitas vezes isso parte de outras mulheres. Tô falando de relações hétero, né? Mas a gente pode estender para qualquer outro tipo de relação. É muito cruel quando a gente vê uma mulher que sofre algum tipo de violência psicológica. Eu não vou nem falar de violência física, porque, enfim, isso está nos jornais o tempo inteiro. É muito triste quando você vê uma mulher passando por violência psicológica e quando ela tem um nível de sofrimento, assim, quando ela se dá conta, ou quando aquele rompimento daquela relação acontece, as pessoas começam a criticar, né? Mas como é que ela não percebeu que ela estava com uma pessoa assim? Uma pessoa tão inteligente, a gente não percebe. A gente não se dá conta. Os mecanismos de manipulação são tão sofisticados que a gente não se dá conta. E é isso, é importante dizer isso. Eu falei do meu caso justamente para isso, porque eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa esclarecida, que não passaria por uma situação dessa, e no entanto, são muito sutis. É o que você falou, não é hoje virar pra você e dizer, nossa, que incompetente. Não. Vem minando. Você vem dar um abraço e diz, pô, arrasei nesse trabalho. Podia ter feito isso, aquilo outro melhor, não sei o quê. Começa assim e vai depois. Crescendo. A pessoa vai criando asas, né? Eu ouvi isso também, assim, você não... Como foi? Era uma coisa assim, não, você sabe que às vezes a nossa cabeça cria coisas para justificar o que a gente quer pensar. Então a nossa cabeça cria as coisas. Então foi tudo criar. Acho que a minha grande sorte nessa minha situação foi que eu sou leonina, né? Eu sou metida. Adoro. Velho, eu falo isso de verdade, assim, porque eu tenho uma autoestima no lugar mesmo, assim, sabe? Às vezes eu me perco, mas é muito raro.
Eu sou meio metida, assim, eu me acho um pouco. E eu sei a profissional que eu sou. Sim. E engraçado que foi um momento que foi muito engraçado, porque eu tava trabalhando em vários lugares ao mesmo tempo, como sempre. Juju, tô sempre trabalhando em vários lugares ao mesmo tempo. E lugares que ficavam, cara, você é incrível, eu preciso de você. E a outra pessoa olhando pra mim, dizendo, você é uma merda. Você faz o quê Tá na vendo que tem hora? alguma coisa, uma conta que não tá batendo. Que você olha e você fala assim, gente, não tá batendo isso aqui, peraí. Tem 5 pessoas dizendo que eu sou incrível, maravilhosa. E uma pessoa dizendo que eu não sirvo pra nada. Peraí, que loucura é essa, gente? Não, eu sou metida. Eu acho que nesse lugar eu pude olhar e dizer, peraí, tá tentando me fazer de maluca? E ainda assim, percebendo, vendo, não foi um rompimento fácil. Nunca é. Eu me lembro que eu saí da sala chorando. Mesmo. Se sentindo culpada? Me sentindo culpada. Assim, sabendo que eu tava fazendo certo por mim, que eu tava fazendo uma escolha que era necessária. Mas eu fiquei triste, velho. Fiquei triste. Falei, velho, que loucura é essa? Fiquei triste, fiquei com medo, fiquei... Poxa, será que ele tava certo e eu tô louca? Porque a gente em algum momento faz assim, né? Não. Depois você vai construindo sua parada de volta. Nem fiquei sofrendo muito, porque mais uma vez eu sou metida. Agora, repare, você teve uma referência externa para lhe dar esse sacode do, epa, não, você não é incompetente, você é maravilhosa. E quando você tá numa relação com alguém, porque você tá trazendo o exemplo do trabalho, né? Eu tô trazendo um exemplo de uma relação amorosa. E quando você tá com uma pessoa que tá o tempo inteiro te minando, porque assim, às vezes, essa relação, ela começa assim, com aquela bomba de amor, né? Que as pessoas chamam de love bombing. Então aquela pessoa te coloca num lugar assim, num pedestal. Você é linda, você é maravilhosa, você é inteligente, você é uma pessoa independente. Aquela pessoa vai dizer tudo o que você quer ouvir para lhe conquistar, para entrar na sua cabeça, para saber o que é exatamente que você gosta, para ali ele ter ferramentas para te manipular. E aí ele te coloca naquele lugar maravilhoso e depois começa a te diminuir. Eu ouvi da pessoa, porque numa discussão, quando eu tomei uma determinada decisão, eu falei, né, que eu tinha muita consciência da pessoa que eu sou. Que eu sou uma mulher foda, sou uma mulher inteligente, eu sou uma mulher generosa, eu sou uma mulher que faz todo mundo crescer, se desenvolver, que tá perto de mim, que eu sei que eu sou uma pessoa que as pessoas querem ter por perto. Né? Enfim, disse várias coisas com a consciência real de quem eu sou. E a pessoa fez assim, não adianta você ser essa mulher fodona se ninguém quer estar perto de você. Só que eu tava, apesar de estar em sofrimento, eu tava com a cabeça tão consciente de que aquele discurso era para me ferir, que eu não permaneci ali. Mas e quando você não consegue ter essa referência externa? Porque assim, eu sempre falei sobre essas coisas de uma forma muito aberta, com as minhas amigas, com minha família, enfim. Então as pessoas percebem, não, você não... Peraí, tô lhe achando muito triste, tô lhe achando muito calada, tô lhe achando muito quieta, você não é assim, o que tá acontecendo? Você vai entrando realmente numa concha assim, né? Você vai se diminuindo porque é realmente isso que acaba acontecendo numa relação abusiva. Mas e quando você não tem essa referência? Né? Quando você não tem essas pessoas em volta pra perceberem e pra... Infelizmente, quem não tem amigos, eu vivo dizendo assim... amigos que possam dizer, né? Porque a gente acha que tem um bocado de amigo, mas ninguém olha pra você e diz, você tá com um negócio no meio do seu dente aí. Ou você exagerou no Botox. Ou você tá... A gente acha que tem amigo, né? Tá vendo que a merda tá acontecendo. Acho maravilhoso. Eu já falei aqui também isso, eu acho. Teve um vídeo de Maria Ribeiro falando que uma amiga dela segurou ela e disse, você tá louca? Tá se relacionando com essa pessoa? Ela falou, e aí, você terminou? Não, naquele momento eu não consegui, não tive forças. Infelizmente, o que acontece quando a pessoa não tem essa referência externa, ou interna também, porque é isso, eu acho que tanto eu quanto você, no fundo, pode ser bem no fundo, mas a gente tem essa certeza de que a gente é legal. Ah, não, minha certeza tá aqui, amor. Entendeu? Tá mas aqui, ó. Assim, nos dias piores, antes de a gente cavar, a gente acha. Sim. Entende? Então, tem gente que realmente não tem, que tem uma autoestima completamente destruída. O que acontece? Infelizmente, essas pessoas ficam uma vida nesses relacionamentos. Eu tenho 2 histórias que eu ouvi, uma mais recente, que eu fui no salão e estava conversando com a moça, ela falando, né, que tinha recém-separado e que ela sofreu muito no casamento. E ela contou uma história que eu fiquei pensando assim, falei, gente do céu,
como é difícil você estar em determinadas relações, né? Ela contando que teve filhos com essa pessoa e que o discurso dessa pessoa era o tempo inteiro, né? Você tá gorda, ninguém vai lhe querer. E essa pessoa aprontava com ela, maltratava, deixava ela só, E ela sofria muito, ela começou a acreditar naquilo que ele estava dizendo, né? Que ela nunca mais ia encontrar alguém, que ela ia viver sozinha, que se não fosse com ele, até que ela decidiu romper com esse ciclo, né? E separou. Ele começou a perseguir ela. Isso é muito comum. Gente, eu ouvi histórias parecidas assim, num intervalo muito curto de tempo. E ele começou a perseguir ela, né? Ameaçar, dizer que se encontrasse com ela, com outra pessoa, que ia fazer absurdos. E é muito triste porque isso é muito do cotidiano. Isso acontece o tempo inteiro, né? E a gente acaba normalizando. Em briga de casal ninguém se mete, deixa isso pra lá. Tenho várias histórias que me meti assim, que, enfim. Mas teve um outro episódio, durante uma viagem, que eu queria muito contar aqui, porque foi uma situação que mexeu muito comigo. Eu sempre tive essa veia muito reativa diante de determinados tratamentos violentos, né? Principalmente com mulher. Eu sempre fui muito furiosa com isso. E eu me lembro que eu tava numa viagem, a gente tava trocando muito de biquíni, era um grupo, eram 3 meninos e 3 meninas, a gente trocava muito de biquíni pra tirar foto e tal. E aí tinha uma menina que eu tinha conhecido na viagem, que ela foi trocar de roupa, né, e a gente fazia aquela cabaninha e tal. E eu me recordo que foram vários dias de viagem, no primeiro dia a gente foi com um guia, no segundo, o dono da agência decidiu acompanhar a gente. Ele liberou o guia e decidiu ele acompanhar, era um senhor. E eu percebi desde a hora que ele entrou no carro que ele tava olhando demais pra menina. Mas com um olhar, assim, que tava já causando constrangimento. E eu fiquei muito atenta àquilo, porque eu acho que ela não tinha percebido. E aí, quando a gente chegou nesse lugar que foi trocar de roupa, ela pegou e fez assim, eu vou me esconder aqui na cabaninha pra trocar. Aí ele pegou e fez assim, olha, fique à vontade, viu, se não quiser cabaninha, que a gente tá aqui em família. Eu fiz, que família, meu senhor? Quem lhe deu essa liberdade pra você falar isso? Quem foi que lhe deu liberdade pra você se meter num assunto que não é seu? Desde quando você tem espaço pra fazer esse tipo de comentário? Aí eu enlouqueci. E ele ficou super constrangido, mas toda hora pegava nela, coisa e tal. Gente, eu cheguei nesse dia da viagem, eu cheguei na agência, eu derrubei a agência. Que a gente não ia mais com ele. E aí relatei a situação, e a colega, né, a menina, ela obviamente ouviu o que o cara falou, ficou meio constrangida assim, e ficou calado o tempo inteiro que eu tava brigando na agência. E aí os meninos também, não, realmente ele foi desrespeitoso, ele tava o tempo inteiro assediando e tal. Só que a menina que tinha sido vítima disso, né, que toda hora ele pegava, toda hora, ela não conseguia dizer uma palavra. Eu achei super estranho, mas também me coloquei no lugar dela, porque ela talvez estivesse com medo de se posicionar ali. Quando acabou aquela situação, foi um rebu, eu quase volto pra capital, e aí depois resolveram trocar o guia, e uma das donas da agência era a esposa desse cara. Esse homem tava branco, pálido, de nervoso, com medo de que eu dissesse o que tinha acontecido, né? E aí depois, quando a gente entrou na casa, ela veio pra mim e fez assim, Nath, me perdoe por não ter conseguido falar nada na hora, mas é que você me defendeu, você defendeu o meu corpo de uma maneira que ninguém nunca tinha defendido. E aí ela começou a me contar a história do casamento dela. Uhum. Na cabeça dela, ela havia sido tão agredida, tão violentada, ela usou essa frase, que eu tenho a sensação de que meu corpo não pertence a mim. E essa foi uma frase que me marcou tanto, porque não há nada que nos pertença mais do que o nosso próprio corpo. Eu ouço isso de minha mãe desde que eu era criança. Seu corpo é a sua maravilha. Seu corpo, suas regras. Né? É o que lhe faz fazer as coisas que você gosta, é o que te mantém em pé, é o que te faz ter prazer. Então, o seu corpo, para tocar no seu corpo, tem que ser da forma como você quiser. Eu, criança, adolescente, ouvindo isso da minha mãe. E aí, quando eu ouvi isso dessa menina, eu parei e pensei assim, falei, meu Deus, que coisa cruel. É a pessoa não se enxergar dona do próprio corpo. Do tanto de violência que ela já havia passado. E ela relatou uma situação de um casamento que começou assim, maravilhoso, tudo lindo, lua de mel em Cancún, coisa e tal. Até que na lua de mel, ela estava na varanda, né, olhando para a praia, e o marido cismou que ela estava olhando para uma pessoa na praia. E ali começou um ciclo de violência. E ela se sentia culpada. Ela tinha medo de falar com as pessoas porque ela realmente se sentia culpada. Então, ela passou a ter comportamentos assim para não causar
raiva nele. Porque era isso que ele dizia. Eu faço isso porque você me faz ficar assim. Tá vendo como você me deixa com raiva? Tá vendo como você... E é muito louco isso, porque no caso dela, ela ficou anos sofrendo isso. Imagina. Com medo de pedir ajuda. Até que um dia ela disse pra mãe, porque a mãe desconfiou, que ela tava com algumas marcas. E aí a mãe meio que tirou ela de casa, né? Esperou ele sair, Sim. foi em casa, pegou tudo, levou, pronto. E aí foi, seguiram, né, a parte burocrática da situação. Deram queixa e tal, assim. Mas é muito duro porque a gente tá falando de violência física, nesse caso específico, mas as violências psicológicas também deixam marcas que podem te incapacitar. Muito, muito demais. Tanto que a gente tem visto, né? Mais uma vez, é a era das doenças da mente. É a era do que paralisa a gente. E é verdade. É como uma doença. A ansiedade, por exemplo, dá sintomas físicos, né? A gente sente aquilo de verdade. Você tá sentindo a dor no peito, você tá suando de verdade. O físico, o sintoma, ele vem de verdade. A única questão é que o gatilho não é um vírus ou uma bactéria. O gatilho é a sua cabeça. Mas não invalida o que você está sentindo. São dores de cabeça, né? Então, a gente tem real oficial que cuidar disso, que tratar isso, né? Ainda vivemos numa era onde o medo de desagradar, além do medo mesmo, medo de sofrer alguma coisa física, alguma retaliação, no caso dos homens, né? Porque tem alguns realmente que, enfim, a gente tá vendo aí, né? As mulheres que morrem todos os dias. Não vou nem entrar nesse mérito, porque isso é tão absurdo. Mas a gente tem esse medo, né? A gente tem esse medo de dizer não. Não quero. E vou falar numa instância assim muito, muito menor. Às vezes você conhece um cara hoje, vai transar com um cara, conheceu na festinha, vai transar. Você finge seu orgasmo. Pra quê? Pra quê? Você nem conhece o cara, velho. Mas deixa ele saber que ele é ruim. Mas o medo de desagradar, a gente acaba contribuindo para a autoestima desses cão, dessas misérias da vida. Justamente porque a gente não pode dizer que não gostou, que a pessoa fede, que não beija bem. Ou sabe quando a gente tem aquela amiga invejosa que faz um comentário bizarro, que deixa você constrangida, que fala mal da sua roupa e a gente escolhe se esconder. Eu falo porque eu já escolhi me esconder várias vezes de comentários desse tipo, pra não brigar, pra não sair parecendo a louca. Porque a gente é colocada nesse lugar, a louca da chilique. Ah, você tá dando chilique. Tô dando chilique. Por quê? Porque se eu preciso gritar pra ser ouvida, se eu tô falando baixo e você não tá ouvindo. Né? Porque quando você fala baixo, às vezes você tá ali dizendo, olha, eu tô precisando disso. Eu tô precisando disso. Eu tô precisando disso. A pessoa tá achando que você tá falando, tá precisando, mas não tá precisando tanto. Aí chega uma hora que você se reta e diz, não quero mais não, pronto. Agora eu tô indo embora. O quê? Mas você nunca como deu nenhum assim? sinal. Como não dei sinal, mulher? Falei. Meu amor, tem um áudio, como diz uma amiga minha, Irana, às vezes o outdoor tá na tua cara e você não tá enxergando. Mas você tem que gritar, você tem que gritar, a gente tem que gritar o tempo todo, a gente tem que gritar o tempo todo pra ser ouvido. Não, e aquela história, né? Gente, do nada ela foi embora. Como assim do nada, meu amor? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, coragem tem quem conta a história completa. Não conta só o que lhe beneficia. Exatamente. Né? Você tem coragem de contar a história toda, o que lhe beneficia e o que lhe prejudica? Esse é o ponto. Mas... E nas amizades, né? Nas amizades também a gente vê muito isso, Rê. Quantas vezes a gente tá ali alimentando uma amizade que nem te deixa feliz, velho? Você fica apreensivo. Sabe? Eu reparo logo, quer ver? Uma coisa que acontece, e você sabe que eu sou a pessoa mais difícil de sair de casa da face da terra. Eu desmarco 45 vezes. Mas, pô, velho, a pessoa que me deixa ansiosa de desmarcar, que eu acho que vai criar um problema, que vai fazer uma chantagem emocional, que é uma coisa que me tira do sério, gente querendo fazer chantagem emocional comigo. E acontece muito com as minhas amizades. Quer dizer, hoje menos porque eu acabei me afastando. Mas assim, eu me lembro mais nova, gente... Meu Deus, que as pessoas... Eu era muito manipulada nesse lugar, porque eu não queria desagradar. Até hoje, eu tenho muita dificuldade de fazer a outra pessoa sofrer. Eu ainda sou a pessoa, e é horrível dizer isso, mas eu ainda sou a pessoa que toma o tapa para não deixar o outro apanhar. Então, muitas vezes, eu ainda fico desconfortável para deixar o outro confortável. Só que depois de um tempo, eu paro e penso, pra quê? Ele não tá tendo esse cuidado comigo. Não tá tendo. E às vezes, é como eu disse, não é nenhuma pessoa que tem que ter esse cuidado. Você acabou de conhecer a pessoa está sendo inconveniente com você, tá lá lhe paquerando, tá sendo inconveniente com você. Por que você não pode devolver a inconveniência? Eu costumo dizer que quem não problematiza o mal que lhe causa,
não gosta de você. Porque se você sinaliza, não gosto que você faça isso, não me trate assim, não fale assim comigo, e a pessoa continua fazendo isso, ou para se entreter, ou para entreter quem tá à volta, essa pessoa não tá nem aí para o que você sente, tá nem aí para o que você pensa. Perfeito. Então, eu acabo sendo a rainha, a rainha de espadas, assim, que mete a faca e corta mesmo. Eu tava falando sobre isso com minha mãe outro dia, que eu sofro, mas eu tenho essa capacidade de cortar as pessoas da minha vida. Justamente por isso. Poxa, eu tô dizendo, não faça isso. Não me trate assim. Eu tenho aprendido. Confesso a você, ainda é muito difícil pra mim, mas eu tenho aprendido. Especialmente assim, no trabalho, sabe? Por exemplo, é uma coisa onde eu ainda tenho que aprender. Eu sou uma pessoa que trata todo mundo bem. Eu tenho uma política apaziguadora. Eu não sou a pessoa que alguém fez uma besteira ou alguém fez uma coisa que vai destratar, que vai nada disso. Eu tenho uma política, eu sou política nesse lugar, assim, de ser apaziguadora. Eu falo baixo com todo mundo. Você não vai me ver dando chilique em lugar nenhum. Mas eu detesto ser maltratada. E durante muito tempo, eu aceitei. Hoje em dia, eu não aceito mais. A pessoa dá um chilique comigo, eu na mesma hora digo, ó, você me dá licença, mas essa fala não é comigo. Do meu jeito, porque eu não sou de dar chilique de volta, mas eu saio de perto e não faço mais trabalho com essa pessoa. Simples assim. Às vezes as pessoas me perguntam, por que você não trabalha mais com fulano? Porque eu não quero. Tem alguns, né? Famosos. Sim. Diretores de teatro, pessoas que... Quer ver uma coisa que é muito comum? Às vezes a pessoa que tem dinheiro, que é o patrocinador, que vira pra você e acha que ele manda, né? Eu estou pagando, adoro o e estou pagando. fala com você como se você fosse velho, não tem dinheiro, que você me dê. Que vale a pena já abrir mão de trabalhos grandes. Porque a pessoa olhou pra mim e quis me maltratar. Velho, não tem dinheiro. Pra ouvir grito, que você me pague. Pra ouvir grito. Não grito com ninguém. Não sou, mas ainda tenho dificuldade. É um exercício diário. Às vezes eu paro e penso, pô, velho, é isso. E eu comecei a exercitar, engraçado, nesses do dia a dia. Sabe? Tipo, hoje aconteceu isso. Hoje eu estava fechando uma contratação de um ônibus. O rapaz que eu estava falando que era ótimo da agência entrou de férias, entrou uma outra pessoa para falar comigo. A mulher extremamente mal educada, desatenciosa, demorava de responder. Assim, mas não demorava 1 hora, 2, 3, era dias. De um negócio que vai acontecer daqui a pouco. Zero atenção. Assim, mas e me tratando super assim. Não vai dar, não tem como fazer. A gente tem uma flexibilidade no trabalho, eu já tinha avisado desde sempre, porque tem uma mudança de horário das coisas e etc. Mano, eu olhei pra mim hoje de tarde e disse, eu vou ficar passando por isso, eu tô pagando caro. Não vou não. Liguei pra mais 3 agências e fechei com outra. Aí na hora que ela veio me dizer, eu disse, olha, eu sinto muito. E eu escrevi assim, eu me senti desassistida, fiquei insegura, estava ótima com o atendimento de fulano de tal, quando entrou fulana de tal, não gostei, não foi bom, não me senti assistida, me senti assim, assim, assado e estou contratando outra pessoa por isso. Eu, de anos atrás, jamais falaria isso. Ia deixar pra lá, Ia segurar a bola. Ia embora, trocava. Não, até podia contratar outra pessoa, mas não ia dizer. Eu tenho que dizer, cara. Eu gosto muito de dizer isso, né? Que não vale a pena você ficar desconfortável para que o outro fique confortável, lhe distratando. Eu ouço isso, sua voz na minha cabeça, Rei. Direto, sério mesmo, vocês falam sobre isso. Eu ouço sua voz na minha cabeça. Toda vez, você é minha terapeuta, toda vez que eu escolho tomar uma porrada para o outro não tomar, eu vale penso a pena. assim, velho, por que eu tô fazendo isso comigo, Rei? É entre eu e ele. Se fosse pra, né? Se fosse pra escolher viver, eu ia escolher quem? Eu, ele, né? Eu sou uma otária, meu Deus, eu sou uma... É a lógica da máscara de oxigênio no avião, pô. Primeiro o seu, depois o do outro. Se não, minha filha, se você não estiver bem, você não cuida de ninguém. E ó, velho, isso é importante, assim. Se você assistiu até aqui, esse acho que foi o episódio mais sério até hoje, viu? Eu acho também, Mas, ó, fique com isso na cabeça, assim, valide o que você sente. Sabe? Porque a gente sente. E, assim, tente prestar atenção. Acho que é muito válido a gente tentar prestar atenção nas desculpas que a nossa cabeça dá pra justificar o que a pessoa faz. Porque a gente começa a fazer isso. A gente começa a perceber, tá me tratando assim, tá me tratando assado, fez isso, fez aquilo, a gente começa a perceber. Poxa, eu tô... Ah, não, mas ele tá fazendo isso por isso. Comece a perceber.
Ouça a sua intuição. A gente tem, a gente presta, por mais que a gente ache que não, a gente sabe quando as coisas não estão bem, quando aquela amizade não te faz bem. Imagine, você receber uma mensagem de sua amiga te chamando pra tomar um café e tudo que você quer é desmarcar. Tudo que você quer é não ir. Tudo que você quer é pular aquela viagem. É dizer, meu Deus, como é que eu faço pra dizer a fulano? Sabe? Como é que eu faço pra dizer a fulano que eu não quero ir? Gente, tá Diga. aí. Seu sentimento tá aí. Comunique. Você não precisa brigar. Você não precisa, se não quiser, levantar a bandeira e jogar e estarrar. Mas saia de perto. Se for o que você pode naquele momento, se isole. Diga, eu tô com um problema, não vou poder não. Tô doente, fiquei gripado. Saia de perto. Aí você vai, pega essa dorzinha, leva pra sua terapia e trabalha lá. Pra você começar a ter coragem de expressar mesmo os seus desejos. Mas valide o que você sente. Valide mesmo, assim. Acho que a gente, às vezes, é muito mais legal com os outros do que com a gente mesmo. Não é? Demais. Eu digo, eu gosto muito disso, assim, que quando a gente tá procurando as desculpas pra não conseguir dar nome ao que a pessoa tá fazendo com a gente sempre faz assim, ele me tratou assim, mas ele fez uma grosseria comigo, mas tudo que vem depois do mas não vai agregar nada. Nada. Sim. Bateu mais. Não tem mas. Exatamente. Bateu, ponto. E ofendeu, ponto. E é possível, viu, gente? Existem relações saudáveis. Por mais que você não acredite, existem relações saudáveis. Existem relações em que as pessoas podem falar do que não gostam uma na outra, do que sentem, sem que isso vire um problema. E ajustar as arestas e dizer, eu não gosto disso, eu não gosto de vermelho, você não gosta de azul. Vamos ficar no amarelo, nós duas? Pronto, a gente chega aqui na paleta amarela pro nosso cenário. Pode ser, sabe? A gente precisa parar de achar que falar de problema é brigar, é discutir. E se você tá nesse lugar, se você tá vivendo essa situação de que tudo que você fala vira uma briga, de tudo que você fala é invalidado, de tudo que você fala é jogado contra você, isso é a pior coisa que existe. Quando a gente chega num ponto do relacionamento que tudo que a gente fala vira arma contra a gente. E a gente acaba acreditando nisso. E a gente acaba acreditando. Então, assim, busque sair desse ciclo, busque outros ambientes. A gente não cura a casa mal assombrada. Adorei essa. A gente não cura, a gente não existe. Eu vou consertar a casa mal assombrada. Não existe. A única forma de você consertar a casa mal assombrada é saindo dela. Eu tenho alguns recados, assim. O primeiro é que, falando especificamente para as mulheres, né, que eu já tinha começado o episódio falando sobre isso. A gente precisa parar de acreditar nessa história que nos contaram de que somos todas rivais. Não somos. Esse discurso é justamente para que a gente não tenha um olhar generoso sobre a outra e para que a gente não haja para preservar o bem-estar da outra. Eu nunca estarei segura, Marília nunca estará segura. Nenhuma de nós jamais estaremos seguras enquanto ao menos uma estiver em uma situação de risco, de violência e de vulnerabilidade. Porque, embora cada uma de nós viva, né, suas dinâmicas relacionais de maneira muito específica, somos atravessadas pelas mesmas questões. Uhum. As violências nos afetam da mesma forma, né? As agressões, as dificuldades de acessar determinados locais, espaços, isso nos afeta de uma maneira geral. Então, eu queria dizer isso primeiro, né, para as mulheres. Que a gente deixe de acreditar nesse discurso de que somos rivais. Não somos rivais. Você não precisa amar todas as mulheres do mundo, mas você precisa entender que somos personagens de uma mesma... Somos uma comunidade. Exatamente, somos uma comunidade. Somos peças de uma mesma engrenagem. E depois, não acredite quando alguém disser que você está louca, que você ouviu coisas, que você viu coisas. Você viu, você ouviu, você sentiu. Você não está louca e você não está sozinha. Se você precisar de ajuda, busque seus amigos, suas amigas, sua família. Se você não tiver pessoas de confiança próxima a você, ligue 180, que é o canal oficial para reportar qualquer tipo de violência, de agressão. E eu desejo mesmo,
Mari, que assim, você falou que foi o podcast mais sério, de fato. É um assunto que me toca muito, que mexe muito comigo, que me atravessa muito, e eu acho que a gente sempre tem que falar. Eu tenho certeza de que alguém vai assistir esse episódio e vai Pedir ajuda. Vai se identificar e vai pedir. É E isso. peça mesmo. Às vezes a ajuda tá nos lugares que a gente menos imagina, sabe? Então, não tenha tanto medo, né? Você não é o que a Nath falou, a gente é uma comunidade mesmo. A gente vive, pode não ser na mesma instância, com o mesmo grau de gravidade, né? Porque tem gente que apanha, tem gente que é violada, tem gente que, enfim, sofre coisas. Mas a gente carrega no nosso DNA os mesmos medos, as mesmas inseguranças. Então a gente é capaz de se acolher como um homem, por exemplo, não é. Verdade. Então, e eu acho que eles fazem muito isso para ganhar poder, porque quando eles enfraquecem a nossa aliança, o nosso entendimento, eles Exatamente. se criam mais rápido, né? É isso, né, amiga? E a gente é o cão, né? A gente, meu amor, do dia que a gente descobrir o poder que a gente tem. É disso que eu acho que eles têm medo, sabe? Eu acho que queimam a gente na fogueira desde a época das bruxas por isso, porque eles sabem o poder que a gente tem. A gente não sabe, mas eles sabem. E é esse o grande trunfo. E aí? É isso, né? Gente, gostaram, curtam, compartilhem, mandem para aquela mulher que você acha que pode estar precisando ouvir esse podcast de hoje, que pode estar precisando pensar sobre alguns assuntos. Às vezes, não só as pessoas que estão no ciclo, né, de relacionamentos assim, mas como os amigos em volta não tem coragem de dizer, porque acontece mesmo, né? Às vezes você falou da coisa de estar cego, a gente tá ali cego, imerso, e a gente não quer opinião, a gente briga com o mundo todo pra viver aquela relação. Então manda assim o podcast, não quer nada. Manda lá, vai que a pessoa acha alguma coisa que tocou ela ali e diz, olha, será que eu tô vivendo isso? E segue a gente lá no Instagram, fala que passa quanto pode. Velho, peraí. Conta uma história pra gente. O que foi, criança? Fale de novo aí, velho. Parecia que você estava no enterro agora. Segue aí o Fala Que Passa. Peraí, que eu usei uma voz sensual, peraí. Fale. E se você gostou, mas aí esse tom também não combinou com o assunto. Não, fala, se você gostou, siga, vá. Marília me dirigindo no ar, viu? Pô, agora eu fiquei com vergonha de falar. Olhe, já perdi a paciência. Se você gostou, segue a gente lá no falaquepassa.pod. Comenta. Tá todo mundo dando risada aqui, ó. Comenta, manda pra sua amiga, manda pra sua família, manda pra todo mundo esse podcast. Manda pras inimigas também. E conta história pra gente, gente. A gente adora quando vocês mandam historinhas. Velho, participem. Eu amo quando vocês mandam histórias, a gente fica lendo e a gente se diverte. A melhor história a gente vai contar no próximo episódio. Pronto. Tá aí lançado o desafio. Mandem as histórias pra gente, que a próximo episódio a gente vai abrir contando sua história. E acabou! Até a próxima. Beijo!